Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre edital do processo seletivo simplificado, que vai abordar aí o processo dos professores de ensino superior, então os professores de FATEC. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Primeiramente, nós queremos desejar um excelente ano de 2025 para todos, que seja um ano aí de muita aprendizagem e de muitas vitórias para todos nós. Bom, para que a gente comece a falar um pouquinho do tema, o Luiz, que é o diretor do departamento, o DGSDAD, que é o departamento que cuida da seleção de docentes e auxiliar de docentes, ele está com a equipe dele, eles vão apresentar um pouquinho desse assunto, mas eu queria que a gente organizasse aqui o funcionamento desse webinar, tá? Vocês estão com as câmeras e os microfones bloqueados para a gente não ter nenhuma interferência, mas vocês vão verificar que perguntas e respostas estão abertas para vocês. Então, vocês podem mandar as dúvidas, que durante o nosso treinamento aqui, a equipe vai tirar as dúvidas de vocês, né? Principalmente aquelas que de repente ainda fiquem um pouquinho mais difícil de serem esclarecidas durante o andamento do treinamento. E também depois eles vão enviar algumas que sejam mais pontuais e que precisem de maior detalhamento. Então, fiquem tranquilos. Peço para que vocês fiquem atentos também no chat Ai, desculpa, gente. Que vocês fiquem atentos no chat para a lista de presença, para que vocês não tenham problema na hora de gerar o certificado de vocês, tá? Então, quando for mais ou menos umas 11h15, 11h20, a gente vai deixar essa lista já disponível para vocês e ela vai ficar até 12h30. Então, vocês têm aí mais de uma hora para fazer essa assinatura. Se tiverem algum problema, eu e o professor Carlos César dos Santos estamos aqui também no chat e podemos auxiliá-los, ok? Aproveito esse momento para convidar vocês para um novo treinamento que nós vamos ter semana que vem, dia 15. Ele já está disponível no portal do participante. A gente ainda não enviou para vocês a comunicação, daqui a pouco eu vou colocar o link aqui. E nós vamos abordar grade horária, tá? Então, nós temos um novo modelo de grade horária de FATEC. O Ilaércio do SIG vai fazer essa apresentação para vocês, então, na quarta-feira, dia 15, às 11 horas da manhã. Então, muito obrigada pela atenção de todos. Luiz, seja bem-vindo. Gerson, Ivan, um ótimo treinamento para todos vocês. Bom dia, pessoal, tudo bom? Obrigado, viu, Karen? Bom, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o processo seletivo simplificado de docente. Aqui comigo está o Gerson, meu substituto. Nós vamos fazer um bate-papo com vocês, passar por todas as fases do processo seletivo. Vamos também trazer algumas mudanças que nós vamos ter nos editais de abertura de 2025. E aí, conforme for vindo as fases, eu vou explicando para vocês. Eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, só para contextualizar, esse aqui é nosso departamento, sou o diretor no momento. Temos o Gerson como meu primeiro substituto e o Ivan como segundo substituto do departamento. A equipe no momento é formada por Adriana, Ana Flávia, Carlos, Daniele, Deise, Heloísa, Eduardo, Gerson, Giovana, Giovanni, Ismael, Ivan, Nicole, Rafael e Simone. Então, sempre que vocês têm alguma dúvida, fiquem à vontade de procurar essas pessoas do departamento aí via Teams, principalmente via Teams, é onde nós conseguimos atender da melhor forma possível vocês aí, certo? O assunto hoje vai ser apenas processo seletivo simplificado para a FATECs, e isso tudo focado em 2025, aí algumas mudanças que nós vamos ter aí, tá bom? Qual vai ser o nosso conteúdo programático aqui de hoje? Então, nós vamos dar para vocês aqui uma visão geral sobre o sistema, como que acontece o sistema, quais os números sobre o sistema, o panorama do processo seletivo simplificado, as principais alterações que nós vamos ter em 2025. Vamos ter um pouquinho de consideração final e vamos ter um pouquinho sobre ética e legalidade, sobre o processo seletivo aí, quais são os cuidados que nós temos que ter como um todo ao fazer um processo seletivo na unidade de ensino. O SGSP, o Sistema de Gestão e Execução de Seleção Pública, ele é um sistema que foi implementado em 2016, né?
E constantemente o departamento está atualizando ele, trazendo novas funcionalidades dentro do sistema, ou até mesmo corrigindo e etc., alguns bugs que podem aparecer. Apesar dele ser 2016, como eu falei, ele tem muitas atualizações. Então, agora mesmo em 2025, ele vai ter muita atualização aí para esses novos editais aí. Essa aqui é a carinha dele aí em relação ao departamento, como o departamento visualiza aí as situações. Então, de forma geral, nós conseguimos, logo de manhã, ao iniciar o trabalho nosso, nós já conseguimos ter noção de quantas fases nós temos para conferir ao iniciar o nosso trabalho. Então, a gente consegue ter um bom panorama aí. E vamos ver agora o que que é o processo seletivo, né? Da onde veio esse processo seletivo? Então, o processo seletivo, nós temos que lembrar que ele está previsto, né, no artigo 52 da Lei Complementar 1044 de 2008. Nós temos que dar respaldo aí à deliberação CETEP 17 de 2015 e suas alterações. E aí nós vamos ter um novo manual que vai ser implementado junto com esse novo edital aí, que é o manual de 2025 de processo seletivo simplificado. Vamos entender aqui um pouquinho em relação aos números, o que nós produzimos aí em 2024 junto com as unidades de ensino, né? Então, só para vocês terem noção aí, em 2024 nós conseguimos aí abrir 1.321 aberturas aí junto com vocês aí. No total nós tivemos 14 mil inscritos, 744, é um número de inscritos muito elevado. Isso trouxe bastante empenho aí das unidades de ensino em relação à divulgação. Então, nós temos aí um número bem satisfatório de inscritos, de forma geral, em todos os processos seletivos. E ao total aí de processo seletivo de FATEC, nós publicamos aí 7.503 fases. Então, são muitas fases publicadas. Porque às vezes o pessoal acha que apenas é a abertura, né? Mas a abertura acaba trazendo diversas fases dentro do processo, né? E isso tudo aí já deu 7.500 em 2024. Só de uma forma geral aí, na ETEC nós abrimos 6.700, né? Tivemos 67 mil inscritos e tivemos 33 mil fases publicadas. Então vocês podem perceber aí que são números bem significativos para o departamento nosso. O processo seletivo simplificado de auxiliar docente, que vocês estão ainda produzindo e realizando aí, ele já houveram 413 aberturas, um total de 5.874 inscritos, com um total de 4.945 fases publicadas também, é um número bem elevado de fases. Acaba tendo uma fase adicional ao de docente, né? Nós temos a prova prática, isso acaba trazendo mais fases para o processo. E aí nós vamos entender um pouquinho agora aqui qual que é o fluxo do processo seletivo simplificado, né? Uma coisa importante que nós temos que lembrar é que sem esse sistema que nós temos hoje, nós não conseguimos dar conta desse fluxo aí, porque são muitas etapas e fases mesmo. O fluxo, vocês vão localizar ele dentro do manual de processo seletivo simplificado. Na parte final do manual, você sempre tem dois fluxos. Um fluxo sem o PPI, então é sem a aplicação de pontuação diferenciada, que é o APD. Que seria isso? É quando você tem aquele candidato preto, pardo ou indígena inscrito e que optou por APD. Nesse caso aqui, esse fluxo aqui é um fluxo mais resumido, que é sem essa etapa aí. Então, basicamente, nós iniciamos o fluxo do processo seletivo com a abertura, nossa, tem a solicitação de abertura da parte de vocês, tem o memorando e aí gera o edital de abertura e reabertura. Depois nós temos a fase de portaria, onde nós vamos designar uma comissão específica que acaba gerando a portaria designando comissão específica. Nós temos aí a fase de inscrições aí, onde você vai conseguir verificar as inscrições dos candidatos, onde a comissão específica vai fazer a análise dessas inscrições e vamos para a próxima etapa, que é o memorial circunstanciado. Basicamente, no memorial, você vai ter a análise do memorial, que é feita pela comissão específica. Depois, você vai ter a divulgação desse resultado. E essa divulgação é feita via edital de resultado da análise, memorial circunstanciado e classificação final. Nós temos também aí a fase classificação final. Desculpa, nós temos a fase homologação, onde, logicamente, após a classificação final, tendo pelo menos um aprovado, nós homologamos, e se não tiver nenhum aprovado, nós encerramos, por exemplo. E depois disso, nós temos a convocação.
Uma diferença muito grande aí em relação ao processo seletivo de docente de FATEC é que, literalmente, quando eu abro o processo seletivo, eu já preciso convocar. Então, ele não é um cadastro reserva, e sim uma necessidade atual em relação a preencher aquele professor dentro da sala de aula. Então, você abriu, você precisa convocar, você não pode deixar para convocar depois, hein, esse candidato. Aí nós temos a fase de fluxo aí adicional, que seria essa. Qual seria esse adicional? Seria adicionando a fase de aferição. A aferição ela é composta pela comissão de verificação. Essa comissão de verificação que faz a aferição da fenotipia dos candidatos. Por quê? Porque um candidato PPI, ao fazer a inscrição, ele tem que subir um documento. Ele sobe a foto ou o documento RANI se ele for indígena. Então, esse documento que faz a verificação é essa comissão de verificação. Percebam que primeiro eu preciso publicar Primeiro eu preciso publicar o memorial, a classificação final, né, do meu memorial, para depois fazer a aferição. Ao fazer a aferição, nós temos que divulgar esse resultado da aferição. Então aí vem a fase resultado da aferição da veracidade. Se necessário, nós temos que alterar a classificação final. E como que é esse necessário? É caso o candidato que optou pela PD não seja classificado, né, como PPI, automaticamente eu tenho que fazer uma nova fase, que seria a alteração da classificação final. Aí depois disso vem a homologação e convocação, então já são etapas que você já pratica normalmente aí. Então aqui é só para vocês terem, nós temos uma noção, são as fases que nós vamos passar aqui hoje, então esse é o fluxo aí das etapas do processo seletivo simplificado. Esse com a fase de aferição, ele acaba sendo um pouquinho mais demorado, mas por não ter nenhuma outra etapa, ele mesmo assim é um processo seletivo bem rápido. Conforme eu mencionei para vocês, o processo seletivo simplificado, ele está disposto aí na Distribuição 17 de 2015, ele tem o artigo 52 da Lei Complementar, e nós temos que entender que o objetivo desse processo seletivo simplificado é o quê? Fazer a contratação de um docente por prazo determinado para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Automaticamente, essa pessoa vai ter um contrato de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano aí em relação à admissão dele, tá certo? Uma coisa importante é a fase de abertura. A fase de abertura, ela sofreu algumas alterações dentro do sistema. Quais são essas alterações? Agora, a sua estação de abertura de FATEC, ela vai estar vinculada ao sistema SIG-RH, o Sistema de Gestão da Unidade de Recursos Humanos. E qual o vínculo é esse? Automaticamente, só vai aqui, onde vocês estão vendo aqui, escrito curso superior e disciplina, ele é um combo, onde ele vai carregar um combo, onde você, ao fazer o login no sistema e seu está abertura, ele vai aparecer quais cursos a sua unidade possui no sistema SIG-RH, ele vai carregar os cursos, depois ele vai carregar o nome das disciplinas. Então, selecionou o curso, ele vai carregar a disciplina. Então, vamos ter esse novo vínculo aí em 2025 para trazer muita agilidade no processo de vocês. Por quê? Com isso, nós vamos eliminar aquele erro de digitação. Você acaba digitando errado aqui o nome do curso, o nome da disciplina, acaba tendo que ser reprovado aquela fase. Desta forma, não. Automaticamente, ao fazer essa análise, você já vai selecionar corretamente o curso e a disciplina que vem do sistema SIG-RH. Vai preencher a carga horária, preenche o período, então matutino, noturno, ali no combo, vai ter um combo também aqui embaixo. Depois o tipo de disciplina, e aí o sistema de pergunta vai perguntar para vocês o quê? Atualmente as aulas são o quê? Livre ou em substituição? Então, automaticamente, quando você selecionar livre, ele vai carregar um combo com quais motivos passíveis quando você tem aula livre. E se você clicar em substituição, ele vai carregar um combo quais são os motivos passíveis de substituição. Então, por exemplo, aqui, ó, eu cliquei aqui em substituição, apareceu um dos motivos, ele vai carregar vários motivos, tá? Assumir direção da unidade de ensino. Então, aquela aula está em substituição, porque o diretor da unidade assumiu a unidade de ensino ali. Então, você tem já o motivo bonitinho. E aí você vai ter três confirmações nessa sua sessão de abertura. Quais são as confirmações? A primeira é
confirmando que as aulas da disciplina foram oferecidas sem sucesso. Então, você ofereceu, porém não teve sucesso nesse oferecimento, obedecendo às regras de alteração de carga horária vigente. Você vai também confirmar que a congregação barra comissão de importação da unidade foi cientificada de tal decisão dessa abertura. Você vai também ticar que você assume a inteira responsabilidade pelas informações aqui contidas, sendo que a documentação que comprova tais procedimentos é ajustada no processo. Então, vocês percebam que você vai ticar três coisinhas e vai anexar o quê? A matriz curricular e vai enviar a solicitação. Aqui está mais uma mudança que vocês vão ter dentro do sistema e dentro do processo. O departamento DGSDAD tenta, com diversas melhorias, trazer um pouquinho mais de desburocratizar as etapas, deixar um pouco mais fácil as etapas. Com isso, sabe aquele memorando que vocês preenchiam? Vocês não vão mais preencher esse memorando para enviar via sistema. Vocês vão preencher essa fase no sistema, vão subir a matriz curricular, e após a conferência do departamento, o próprio sistema vai gerar esse memorando para vocês. Você vai ter lá a opção no menu, no menuzinho do sistema lá vai ter lá gerar doc, vai ter lá memorando, vai clicar em memorando, ele vai gerar este memorando para vocês, você vai assinar e anexar o processo. Você não vai mais precisar encaminhar esse memorando para o departamento. Então, é uma forma de tirar um pouquinho essa burocracia de solicitação de abertura, uma vez que vocês sabem as suas responsabilidades. Então, é algo que quem está com a senha do sistema, que vai acessar o sistema, sabe o que está fazendo. Então, nós acreditamos que com isso vai trazer mais agilidade na análise do processo. Por que mais agilidade? Porque eu não vou ficar reprovando toda hora, ou memorando, porque você escreveu errado a área, ou porque você escreveu errado o nome do curso, o nome do componente, tem que estar igual no sistema, etc. Não, não vai ter essa reprovação. É literalmente essas duas etapas. Então, essa etapa bem simples aqui, e depois a etapa onde você vai selecionar que tipo de aula que é, vai confirmar que você aceita, realmente fez o que tinha que ser feito para poder realizar essa abertura aí de processo seletivo, anexa a matriz curricular. Lembrando, pessoal, que a matriz curricular que você tem que anexar é a última matriz curricular que você tem, é a mais atualizada possível. Não anexe matrizes curriculares desatualizadas, porque aí sim vai ter que ter vai ser reprovado esse processo de você e você vai ter que solicitar de novo, tá certo? Clicou em enviar solicitação, vocês vão perceber o quê? Que você sempre vai receber um protocolo dessa solicitação. Então, você recebe dentro do e-mail da unidade de ensino um protocolo que você solicitou uma abertura. Esse protocolo, de forma geral, é encaminhado para o e-mail do DIR, que é o da unidade de ensino, e para o ADM, tá certo? De forma geral, ele é encaminhado para esses dois e-mails específicos aí, onde vocês vão estar recebendo esse protocolo aí. Então, novamente, o memorando, ele só vai ser gerado pelo próprio sistema que você vai conseguir gerar após a publicação do edital de abertura. Publicou o edital de abertura, você vai conseguir imprimir este memorando dessa abertura aí para você. Por quê? Porque após a abertura, o próprio sistema vai gerar o número do edital, período de inscrição, e aí, publicando em diário oficial, você consegue baixar o arquivo. Então, mais uma coisa aqui interessantíssima é o quê? Período de inscrição, quem vai colocar o período de inscrição vai ser o próprio departamento. Então, o departamento, após quando for realizar essa análise, vai colocar a data mais próxima possível para fazer essa abertura. Então, vai trazer também a agilidade na abertura, porque às vezes você vai fazer uma abertura e coloca a inscrição para daqui 15 dias. Não, o departamento fez a análise, já vai colocar, por exemplo, eu fiz a análise hoje, segunda-feira, vou colocar para quarta-feira, por exemplo. Então, vai ser muito mais rápido essa abertura de vocês aí, tá bom? Então, nós vamos trazer uma boa agilidade aí nesse processo para quando andar de ensino aí com vocês, tá bom? Tá. Sobre essa questão da alteração que foi feita em relação ao sistema, o que é interessante é que, assim, antes a gente tinha uma situação de reprovação da conferência, né, da análise do departamento, em virtude de divergência de informação que constava no sistema e no memorando, né? No processo que as unidades faziam até então, em 2014 para trás, tinha que subir o memorando, né? Caso eles tinham um modelo de memorando, tinha que lançar certas informações no memorando e algumas dessas informações também eram replicadas na tela do sistema.
Então, eventualmente tinha divergência de informações e ensejando numa reprovação, né? Numa análise do departamento, uma reprovação ou para que refizesse o memorando ou para que acertasse a informação no sistema. Com essa mudança, a gente praticamente elimina situações aí que possam ensejar aí uma reprovação da análise, né? Porque daí o próprio preenchimento do sistema ele já faz um direcionamento adequado das informações de fato que são necessárias e a escola ela vai passar essa informação uma vez só. Então não vai ter aquela redundância que poderia ensejar numa situação de reprovação. É como o Luiz colocou. A ferramenta do sistema é importante para que a escola faça a solicitação. Essa solicitação, ela vai chegar aqui no departamento, na tela do sistema do departamento, e daí a gente vai fazer toda a parte de análise. Posteriormente, a escola vai conseguir pegar um memorando, né? O sistema vai gerar o memorando para que a escola suba no processo lá no SEI, né? Então, a escola vai ter o memorando, né? O documento formal necessário para autuar o processo no SEI, para que daí por diante a escola prossiga com o certame. Então vamos entender um pouquinho também em relação à abertura, algumas obrigações que o analista de ensino precisa ter antes de solicitar uma abertura. Então, antes, como eu falei, o processo seletivo simplificado de docente de IFATEC, obrigatoriamente, quando você abre, você vai ter que convocar para admitir. Então, obrigatoriamente, antes de você abrir, você precisa seguir as regras de atribuição de aula. Então, você tem que ter oferecido essas aulas no edital interno e externo para os docentes já admitidos. Aí fiz isso, não tive sucesso, eu vou verificar se eu tenho algum processo seletivo de docente aberto para a mesma disciplina. Se eu tiver, antes de solicitar essa abertura, eu vou lá e convoco desse processo seletivo. Eu não posso fazer dois processos seletivos para a mesma disciplina, para o mesmo curso, sendo que eu tenho uma invalidade. Então, eu não posso abrir uma segunda. Eu tenho que primeiro utilizar e esgotar todos os candidatos que estão naquela primeira, para depois solicitar uma nova abertura. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande sobre isso, porque senão nós acabamos recebendo Ministério Público, ação judicial sobre isso aí, e acaba trazendo uma complicação muito grande para o departamento e para a área de ensino. Perfeito? E aí depois aí sim você vai fazer a sua estação. Logicamente, se aquela aula for uma aula livre e você tiver alguma vaga de concurso, aí você vai solicitar primeiro o concurso, não vai solicitar o processo seletivo. Mas no caso, no momento ali, nós não temos autorização governamental para fazer concurso. Lembrando que existe aquela justificativa, né, da origem das aulas, e você precisa cientificar a congregação. Essa justificativa e a cientificar a congregação, você vai ter o mesmo ano depois para vocês assinarem dizendo que você cumpriu essas regras aí de documentação dessa origem da aula também. Por quê? Se a aula é em substituição, você tem que ter a comprovação do porquê que essa aula é em substituição, né? Então, por exemplo, a aula é em substituição porque o diretor da unidade de ensino assumiu o cargo ali na unidade. Automaticamente você tem aquele ato desse diretor assumindo, né, essa direção, então você sabe que aquela aula ficou em substituição por conta de uma coisa específica, tá certo? As aulas de disciplinas optativas, eletivas, autônomas de projeto, atividades acadêmico, científico, cultural, projetos de entregadores de curso, elas devem ser oferecidas por ampliação aos docentes da casa, tá? Não deve abrir processo seletivo. Aí sim, se houver algum tipo de insucesso sobre isso, pode ser solicitada uma excepcionalidade, mas aí é uma exceção, não é uma regra. Então, nós temos que tomar esse cuidado aí, tá certo? Quais são os requisitos para fazer a abertura, né? Então, também, os requisitos, né, que as áreas dos candidatos, elas vai sempre estar constando da tabela de áreas e disciplinas da CESU. Então, caso a tabela esteja atualizada, nós, ao conferir essa abertura, né, nós sempre vamos pegar essa tabela atualizada para poder trazer as áreas o mais atualizado possível. Caso a sua disciplina não esteja na tabela diária, não adianta você solicitar a abertura. Para que você solicite uma abertura para o departamento, aquela disciplina daquele curso
precisa estar na tabela diária. Se não tiver, você não vai conseguir solicitar a abertura. Então, tome essa precaução aí, tudo bem? E aí nós temos três tipos de disciplina no momento, né? Nós temos as disciplinas básicas, as profissionalizantes e a de língua estrangeira. Lembrando que para cada tipo de disciplina, você tem uma planilha específica para análise desse memorial do candidato. Então, você vai ter a pontuação diferente para cada situação ali. E no caso de língua estrangeira, por exemplo, inglês, você também tem que ter um certificado, tem que ter uma comprovação a mais. Então, tome essa atenção aí. Essas publicações, no próprio edital de abertura, sempre publica corretamente quais são os certificados permitidos, etc e tal. Sobre a questão do tipo de disciplina, é um certo cuidado que precisa ter em relação ao preenchimento da solicitação, a análise entre aquilo que foi preenchido e a matriz, no caso do curso. Na matriz, a gente consegue verificar ali, né, é possível saber se a disciplina é básica, profissionalizante ou língua estrangeira. Então, se tiver divergência, por exemplo, na informação que está na matriz daquilo que foi preenchido no sistema, vai ser uma situação passível de devolução para que seja sanada essa divergência. Então, aí como essa informação ela tem que constar tanto da parte da solicitação e também a parte da matriz, quando a gente recebe, então aí um certo cuidado no preenchimento da tela de solicitação de abertura, tá? Em relação à parte das áreas da disciplina, essa informação vai constar do edital, que é por onde os candidatos eles vão verificar ali a aderência que eles têm em relação à formação deles, né? Então, para que o candidato prossiga no certame, de acordo com o estabelecido no edital, é necessário que tenha certa aderência ali conforme a formação do candidato. E essa aderência em relação às áreas pertencentes àquela disciplina que está sendo objeto ali do processo seletivo, tá? Então, é por isso que a gente frisa aí essa necessidade da disciplina, ela constar ali efetivamente na tabela e ter as suas áreas já definidas, porque dessa forma a gente consegue aí é, fazer, né, essa análise para que o edital seja publicado da forma correta, tá bom? E aí, quais são as condições do candidato ao fazer a inscrição, né? Nós temos que lembrar que o candidato precisa ter no mínimo 18 anos, né? Nacionalidade brasileira nato ou naturalizado ou português com direito ao estatuto de igualdade, né? Então ele precisa possuir aí, se ele for estrangeiro, né? Tem que ter o RNM, né? Que é o Registro Nacional Migratório, que é o antigo RNE, né? No passado ele era o Registro Nacional de Estrangeiro. A documentação comprobatória vai ser sempre na admissão. Então, na admissão que ele vai apresentar os documentos oficiais e a unidade de ensino vai verificar se estão corretos e fazer a conferência dos documentos. Ele precisa também estar kit com a Justiça Eleitoral, com serviço militar, ter aptidão física, mental, né? E outros requisitos específicos aí que estão dentro do próprio edital aí. A inscrição é no mínimo de 15 dias, não, então, quando você abre o processo seletivo, você tem no mínimo 15 dias de inscrição aí. Nós vamos manter essa parte de exclusividade pela internet, então nós vamos continuar tendo a abertura e as inscrições via internet, que eu acho que trouxe muita agilidade e bastante divulgação aí nos processos seletivos da unidade de ensino. O candidato precisa obrigatoriamente ter um memorial circunstanciado e a documentação probatória, então ele vai ter um arquivo ali em PDF, no tamanho máximo de 25 megas, e vai ter esse memorial junto com os documentos que comprovam esse memorial. O processo seletivo ele não tem taxa de inscrição, né? Então é proibido cobrar qualquer tipo de taxa, e apenas é válido uma inscrição por candidato, então você não pode ter mais de uma inscrição no mesmo candidato. No passado, alguns candidatos estavam tentando burlar o sistema, fazendo duas inscrições, colocando outro CPF na inscrição e aí depois pedindo a correção dos dados pessoais. Isso não é permitido. Então, você só pode ter um CPF no mesmo edital, não pode ter dois CPFs com o mesmo número edital. Então, temos que tomar esse cuidado aí. Se a escola, se a unidade de ensino perceber
que teve poucos inscritos, né? Aí sim você pode solicitar uma reabertura de inscrição. Porém, quando você faz a solicitação de reabertura, você tenha que reabrir novamente por mais 15 dias aí, tá bom? E aqui vem as alterações que vão ter aí na inscrição do candidato. Quais são as alterações que nós vamos ter? O candidato ele vai conseguir, novamente, conseguir solicitar a correção de dados pessoais. Então, ele vai conseguir sempre solicitar nome social, RG, RNM, CPF. Então, consegue solicitar essa alteração. A unidade de ensino, ela vai conseguir também fazer essa alteração de acordo com o memorial em anexo. Então, por exemplo, hoje, você só pode solicitar uma correção de dados pessoais caso o candidato te encaminhe o documento. Porém, com a nova sistemática, se a unidade de ensino perceber que pelo memorial tem alguma informação errada, tá com o nome abreviado e tem que deixar o nome completo, a própria unidade de ensino já vai conseguir solicitar essa alteração para que você consiga dar andamento no processo e não tenha nenhum tipo de impedimento ali. Uma coisa muito importante que vai mudar agora é o quê? A substituição do memorial. O que que acontece? Hoje, o candidato, ao fazer a inscrição, ele sobe um memorial, né? Esse arquivo PDF. Só que ao fazer essa inscrição, ele não consegue, depois que concluiu a inscrição, substituir esse documento. Então, por exemplo, ele anexou lá no memorial apenas o diploma, e não anexou realmente a documentação, só anexou um diploma lá. Automaticamente, esse candidato ele é eliminado, correto? Porque ele não subiu o memorial. Porém, com esse novo sistemático nosso ter de inscrição, o candidato, até o último dia de inscrição, ele consegue substituir aquele documento. O que que isso significa? Significa que eu subi um documento hoje lá, que foi uma foto apenas. Até acabar a inscrição, a unidade de ensino pode avisar o candidato. Candidato, ó, você só subiu a foto, tem que subir o memorial, vê lá e corrige, por exemplo. O candidato até o último dia vai lá e vai subir, consegue substituir aquele arquivo para um memorial correto e atualizado. Então, essa é uma mudança muito importante dentro do processo, porque vai trazer mais candidatos classificados para a unidade. Porque hoje nós desclassificamos muitos candidatos porque eles anexam um documento errado dentro da descrição. Logicamente, com essa alteração, só vai ser permitido até o último dia da inscrição. Depois disso, não conseguem mais alterar, nem por e-mail, nem nada. É apenas via sistema. Tudo bem? O candidato, a formação acadêmica dele, ele vai continuar preenchendo, então, sem problema nenhum. Porém, a experiência profissional, no sistema hoje, ele selecionaria, né, 3 ou 5 anos. Só que isso está trazendo muito problema para a unidade de ensino ao fazer a classificação desse candidato. Por quê? Porque se ele selecionasse errado a experiência, automaticamente ele poderia ser desclassificado e automaticamente você nem analisaria o memorial. Com a nova sistemática, ele vai ticar apenas que ele tem a experiência necessária de acordo com os requisitos do edital. Então, automaticamente, ele vai ter que comprovar essa experiência em que momento? Na admissão. Isso já ocorre, tá, pessoal? A comprovação de experiência já ocorre na admissão. Então, mesmo que o candidato ticasse, sei lá, 5 anos na admissão, ele tinha que comprovar 5 anos. Se não comprovasse, seria desclassificado, seria tornado insubsistente a inscrição do candidato. Então, isso já continua a mesma coisa. O que muda realmente é que ele só vai ticar que ele tem a experiência realmente necessária e a formação ali bonitinha. Tá bom? Essa questão da experiência que o Luiz colocou é porque o que que a gente percebeu, né, ao longo do tempo? O candidato, ele tinha essa parte aí de selecionar 3 ou 5 anos no formulário de inscrição e na documentação que ele mandava do memorial, muitas vezes ele selecionava errado no formulário, mas no memorial a informação ali, ela, pela documentação, a escola observava que ele tinha necessariamente o tempo de experiência que precisasse ter. E dada essa divergência, em tese, o procedimento adotado era pela não classificação dele por conta daquele preenchimento, né? Então a gente percebeu aí que tinha escola que estava eventualmente não classificando o candidato, outra considerava a informação que estava no memorial. Então aqui a ideia é o quê? É padronizar essa análise, né? Então assim, o candidato
ele vai continuar colocando a formação ali no formulário, porque daí tem a questão da aderência da área, e como pela análise é feita pela área da disciplina, pelas áreas da disciplina, então a escola, ela, de certo modo, ela precisa ter essa informação ali naquele momento. Em relação à parte da experiência, o candidato ele vai dar uma indicação de que ele deve possuir a experiência, porque é um pré-requisito da função, do exercício da função, é, e a escola vai fazer a análise do memorial. Na parte, o candidato sendo classificado, sendo convocado e aceitando a parte das aulas, aí é uma documentação para fins de admissão. Ele precisa comprovar, obviamente, que ele tem necessariamente os requisitos necessários para o exercício da função. São os mesmos requisitos do emprego. E é exigida experiência, né? Pela Lei Complementar 1044, a gente tem essa exigência de que o candidato tenha experiência também. Então, e pela própria deliberação também, né? Deliberação 9 e suas alterações. No caso, a 17 puxa ali a informação da 9, né? Então, veja que é um pré-requisito já a questão da experiência. Então, essa análise no ato da admissão, ela já ocorre. O que a gente está colocando aqui mesmo é um facilitador para a gente poder padronizar essa parte de análise em relação à classificação do candidato. Lembrando que existe também a participação de candidatos de pessoa com deficiência, né? Então, o candidato ele tem direito, né, da inscrição deficiência, desde que essa deficiência seja compatível, né, com as atribuições da função que ele vai exercer de professor ali. Como o processo seletivo simplificado de FATEC não possui nenhum tipo de prova, então automaticamente ele não vai pedir nenhum tipo de auxílio ali na prova. Porém, a unidade de ensino ela é responsável por estar acompanhando esse candidato que fez a inscrição com deficiência, porque caso ele precise fazer algo ali em relação na admissão, ele já está preparado já para poder atender da melhor forma possível esse candidato. Lembrando que você não tem reserva de vaga para esse candidato, nem lista especial, então ele concorre literalmente como qualquer candidato, né? Então é uma concorrência ampla aí dele junto com os outros candidatos aí. Aí nós temos os candidatos pretos, pardos ou indígenas, que são os candidatos PPI, né? O que seriam esses candidatos? Seriam os candidatos que, ao fazer a inscrição, né, eles colocam qual é a cor, a raça deles, colocam aqui, por exemplo, que ele é pardo, e aí ele tem a opção de optar pela PD, pontuação diferenciada. Caso ele opte por essa PD, ele tem que anexar um documento comprovando que ele é pardo, por exemplo. Então, ele vai anexar uma foto atualizada e nessa foto, depois, na fase de comissão de verificação, vai verificar se realmente é pardo. Mas nesse momento é só a foto que ele anexa. Um cuidado que, em relação a isso é que é tudo uma legislação, né? Então nós temos que ter esse cuidado para sempre seguir da melhor forma possível essa legislação. A regulamentação sobre esses candidatos pretos, pardos ou indígenas é a Lei Complementar 1259 de 2015 e nós temos também o Decreto 63.979 de 2018. Também temos, né, a instrução CCPNI 1 e 2, que falam sobre algumas regras ali em relação a essa análise aí. Lembrando que é uma autodeclaração do candidato, então não necessário, ele se identifica como preto ou pardo, né? Apenas como indígena, que não é uma autoidentificação, porque indígena ele vai ter que ter um documento chamado RANI. Então ele tem que anexar esse documento, ele não é uma foto. Quando a pessoa é indígena, ele vai anexar esse RANI, que é um documento que é esse documento? Ele é um registro administrativo de nascimento do índio. Então ele anexa esse documento do bonitinho ali. Lembrando, ele só vai anexar esses documentos caso ele opte pela PD. Porque optar pela PD não é obrigatório, é optativo. Então ele pode realmente não optar por essa pontuação diferenciada. Novamente, a participação de estrangeiros, já expliquei para vocês, que ele tem que ter o registro nacional obrigatório. E isso tudo ele vai ter que apresentar onde? Na admissão. Então, no momento da admissão, que ele vai apresentar os documentos necessários sobre isso aí. E a admissão, quem cuida da admissão? É o núcleo de controle profissional. Então, qualquer dúvida sobre essa parte de participação de estrangeiro, tá indo para admissão, o que que eu faço, o que eu deixo de fazer, qual documento eu tenho que aceitar, esse é aceito, aquele é aceito, é sempre com o NCF. Eles que vão conseguir orientar de vocês de forma completa aí para vocês, tá bom?
Então, essa parte de estrangeiro, então, a gente pode dividir em duas situações, né? Primeiro, diz respeito à participação do candidato que é estrangeiro no certame. Então, aí é uma coisa, né? É uma situação específica. Então, o candidato, ele sendo estrangeiro, ele pode participar do certame, ele pode fazer a inscrição dele. Ele vai participar normalmente. A exigência é que ele tenha o Registro Nacional Migratório ou que ele tenha o Registro Nacional de Estrangeiro, né? Que é, caso são documentos equivalentes aí, né? Um é a atualização do outro. Aí ele participa. Essa informação acerca do número do registro que ele tem, ele vai inserir no formulário de inscrição, tá? Então ele vai participar normalmente. Na hipótese desse candidato, vamos supor que ele é o primeiro classificado, ele é convocado, ele é estrangeiro e ele aceita. Então, a partir desse momento, que ele vai para admissão, aí ele precisa fazer efetiva a comprovação de que ele deu entrada no processo de naturalização dele, tá? Então, nessa parte que entra a orientação que é diz respeito à admissão, que é uma parte específica, né, que, como o Luiz colocou, junto ao núcleo de controle funcional. Então, assim, o estrangeiro ele participa do certame normalmente, tá? A grande questão é quando ele aceita e vai ser admitido, ele precisa efetivamente demonstrar que ele já está em processo de naturalização, tá? Então, aí tem certos documentos que ele precisa apresentar para demonstrar isso, e essa parte toda é pós-aceite, ou seja, vai ser verificado mesmo no curso do processo de admissão desse candidato. Nome social. Nomes sociais sempre tem umas complicações. Nome social está previsto no decreto 55588 de 2010. Então, para quem é o nome social? O nome social, na verdade, ele é para pessoas transexuais ou travesti que possuem esse nome social. Logicamente, que tem alguns, pode ser que não possua. As pessoas confundem como nome social como se fosse um apelido. E não é apelido da pessoa. É para pessoas que se identificam como transexuais ou travesti. E isso tudo traz uma certa complicação na inscrição, porque sempre a pessoa põe apelido, etc., e tem que ficar pedindo para retificar os atos, tem que pedir para retificar o nome. Então, nós alteramos também na ficha de inscrição para ficar um pouquinho mais claro para o candidato, porque hoje, basicamente na ficha de inscrição, aparece para ele assim, nome social, para pessoas transexual, travesti, de acordo com o decreto 55588. Aparece lá a mensagem e explica para ele o que é. Mas nós sabemos que os candidatos, de forma geral, eles têm dificuldade na leitura e interpretação das coisas. Então, o sistema, ao fazer a inscrição, vai perguntar para ele assim, na mudança agora, vai ser assim, você é transexual ou travesti? E possui nome social? Sim ou não? Aí se ele pôr sim, aí sim vai mostrar para ele pôr nome social. Então, com esse detalhe de pergunta, eu acredito que vai trazer uma tranquilidade para que não tenha esses erros do candidato aí. Então, vai trazer um pouquinho mais de agilidade no processo, porque quando vem o nome errado, etc., acaba travando o processo até que a gente consiga corrigir os nomes do candidato. Então, nós já falamos com você já até agora da abertura, da fase de inscrição. E depois disso, nós temos a fase de comissão específica. Então, a comissão específica, nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Eu só posso designar essa comissão após acabar a inscrição. Por quê? Eu só vou saber quais são os candidatos para mostrar para a comissão específica após o último dia de inscrição. Por quê? Porque a comissão específica que eu vou designar, ela precisa estar ciente de todos os candidatos que estão ali. Por quê? Porque eles têm que falar que não tem nenhuma questão, não tem nenhuma pessoalidade. Eles são impessoais em relação àqueles candidatos. Eles não têm nenhuma amizade íntima, etc. e tal. Então, para isso, precisa ter todos os candidatos ali. Quem designa a comissão? Diretor da unidade. A comissão ela é composta por 3 membros. Por ser uma comissão que é feita de forma online ou de alguma forma tranquila, que não precisa ser presencial, é só 3 membros. Nós pedimos para que participe o coordenador de curso e 2 professores da FATEC. Lógico que o coordenador de curso também é um professor, mas é necessário que ele participe ali. Preferencialmente, um deles precisa ser da área do processo seletivo, então precisa ser daquela área para que consiga fazer uma análise correta do memorial circunstanciado.
Uma coisa importante é que é vedado a composição da comissão específica com docentes durante o período de férias ou do recesso escolar. Então, eu não posso ter a comissão específica durante o recesso ou férias escolar de vocês. Qual é a responsabilidade da comissão específica? Então, ele responde por qual parte? É ela que verifica os requisitos estabelecidos no edital de abertura com a inscrição dos candidatos. Então, ele vai pegar a inscrição e vai verificar os requisitos, se o candidato possui realmente aquele requisito. E também é essa comissão que vai fazer a avaliação dos memoriais circunstanciados. Lembrando que a avaliação ela não é feita apenas por um membro da banca, só pelo presidente. Não. Essa avaliação é feita em conjunto com os três membros da banca, dessa comissão. Então, essa comissão, de forma geral, é os três membros que vão fazer essa análise. E sempre, ao designar essa comissão, o diretor da unidade de ensino tem que ter sempre a visão de que ele precisa sempre seguir as regras do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 111 da Constituição Estadual de São Paulo. O que que é isso? Ao designar uma comissão, ele tem que ter sempre o princípio de moralidade e impessoalidade. Para quê? Para que essa comissão não tenha realmente nenhum laço de amizade íntima com nenhum dos candidatos. Então, não pode ter, porque se tiver, pode afetar aí na análise desse memorial circunstanciado. Então tem que ter esse cuidado. Uma coisa importante também, que essa comissão específica, ela vai fazer essa atividade sem prejuízo das suas funções. Ela também não vai receber nenhum tipo de dinheiro, etc., para participar dessa atividade. É uma atividade sem prejuízo das funções dele aí. Tudo bem? E aí, ao fazer a análise do memorial, nós temos que publicar essa classificação ou desclassificação do candidato. Quando que eu desclassifico um candidato, por exemplo? Eu vou desclassificar um candidato quando ele não atendeu os procedimentos para inscrição. Quais são os procedimentos? Não preencheu corretamente a formação dele, não anexou o memorial circunstanciado, não tem os documentos comprobatórios do memorial. Então, isso tudo deixa ele como desclassificado. Ele não possui o requisito de titulação, então a titulação que ele preencheu lá não é uma titulação da área daquele processo seletivo, então ele também é desclassificado. Por algum motivo ele não registrou a titulação, também desclassificado. E aí eu classifico aqueles candidatos que vão ter pontuação. Então o candidato se inscreveu corretamente, analisou, subiu o memorial, teve a pontuação analisada pela comissão, automaticamente eu vou classificar ele. Então, eu vou ter tanto a pontuação quanto a classificação desse candidato. E aí vem a fase, literalmente, da análise do memorial, que eu já mencionei para vocês. Essa análise é feita de acordo com o anexo 3 do edital de abertura. E nessa análise que vai ter toda a documentação do candidato. Então, ele tem que, para cada item que o candidato preencher no memorial, ele tem que comprovar. Então, se ele preenche no memorial que ele tem experiência de tal a tal data, em tal situação, ele tem que comprovar. Se ele preencher que ele tem tal formação, ele precisa comprovar com esse documento dentro do próprio arquivo. Lembrando que o arquivo é em PDF. Essa também é uma alteração que nós fizemos no sistema, porque hoje o sistema acaba permitindo que o candidato suba um arquivo .doc, .zip. Não. A partir de 2025, o candidato ele só vai conseguir subir arquivo .pdf. Então, automaticamente, também vai trazer uma agilidade no processo para que você não tenha nenhuma dificuldade aí com o candidato. Sobre a questão do memorial, é importante também frisar quanto à eventual formação que o candidato tem obtido no exterior, né? Então, a gente sabe que é necessário que a formação obtida no exterior ela seja revalidada por uma instituição pública, né? Então, é um cuidado que tem que ter também na parte da análise, né? Eu vou poder pontuar uma formação que foi obtida no estrangeiro, desde que ela tenha a necessária validação por uma instituição de ensino superior pública, tá? De acordo com a legislação. Então, essa é uma questão a ser observada também, né? É importante a gente colocar para, de repente, evitar aí situação de pontuar em um documento incorreto, isso pode gerar ali alguma questão a posteriori, então é um cuidado aí que
que é bom a comissão ela ter ciência disso, né? Porque às vezes o candidato fez um mestrado no exterior, um doutorado no exterior, e daí não corre atrás disso, não faz essa verificação, essa validação. Então é uma situação aí, um ponto aí de atenção aí caso isso ocorra. Aí é publicada a classificação final, então nós já temos isso aí. É, A classificação final, ela pode ter já a pontuação diferenciada do candidato, então vai ter a nota lá, tudo bonitinho, somada, etc. E aí vem a fase, depois da classificação final, vem a fase de aferição. Então nós já falamos com vocês já sobre a fase de abertura, inscrição, comissão, classificação e desclassificação do candidato, publicação da classificação final, e aí vem a fase de aferição de autodeclaração. Lembrando que essa fase é aquela para candidatos pretos, pardos ou indígenas que optaram para PD. Então, se eu não tiver nenhum candidato que optou para PD, eu não tenho aferição. Se eu tiver um candidato que optou para PD classificado, eu tenho aferição. Se eu tiver um candidato que optou para PD, e só tenho um lá, e esse um foi desclassificado, automaticamente eu não tenho a fase de aferição. Então, tem esses detalhes aí que a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa importante também, que eu esqueci de mencionar, que não tem pontuação mínima na classificação final. Então, você não tem uma pontuação mínima para desclassificar o candidato. Então, ele tirou acima de um ponto, de um ou mais pontos, já está classificado e já vai aparecer na classificação final. A aferição era feita por quem? Por uma comissão de verificação. Essa comissão é composta por 3 membros e, obrigatoriamente, pelo menos um deles precisa ser preto ou pardo. Essa regra vem da instrução CCPNI e do decreto também. Então, é obrigatório que você tenha pelo menos um preto ou pardo na comissão de verificação. O que essa comissão vai fazer? Basicamente, ela vai verificar o documento anexo ao que o candidato subiu ali, ou foto ou RANI, né? Então, ele vai verificar esses dois documentos. E, de acordo com esse documento, ele vai verificar a fenotipia do candidato. Logicamente que o RANI é só o documento, tá válido. Se é ele mesmo, tá válido. Agora, a foto, ele vai ver a fenotipia. Verificada essa fenotipia com os 3 membros, ele publica se aquele candidato está enquadrado ou não enquadrado naquela solicitação. Uma coisa importante é que, caso a unidade de ensino, a comissão da unidade, verifique e esteja em dúvida ainda sobre aquela foto, está em dúvida se aquela pessoa realmente é parda, por exemplo, automaticamente ela pode pedir um documento complementar a esse candidato. Então, a gente publica um ato pedindo para o candidato encaminhe uma ascendência, né? Encaminhe documento do genitor dele para comprovar essa ascendência dele ali em relação a preto ou pardo. Então, estou em dúvida, você consegue solicitar essa situação. Lembrando que a aferição desde a época da pandemia, é uma aferição feita online, né? Então, é via documento, via foto. No passado, a aferição era feita de forma presencial, porém, com essa nova atualização do sistema também, mantém-se isso. É por foto, tudo bonitinho, para trazer já uma agilidade no processo de vocês aí. Essa parte é importante frisar que em relação à aferição e à pontuação, né? Então, a gente pode acontecer, por exemplo, do candidato na classificação final, na hora de fazer lá a parte do cálculo, o candidato que ele optou pela pontuação diferenciada, ele vai ter a sua nota acrescida sem que ele tenha passado pela aferição, tá? Então, isso no caso, é uma sistemática que o próprio decreto, a própria legislação, ela traz. Então, a parte de análise da aferição mesmo, essa parte de verificação, ela é feita depois que já é feito o cálculo da nota do candidato. Então, toda a classificação, no primeiro momento, ela vai considerar a autodeclaração do candidato. Então, ele vai ter ali a situação de uma classificação. Se teve a pontuação diferenciada e teve o acréscimo, ele vai ter a pontuação com acréscimo. Posterior a isso, vai vir a etapa, efetivamente, da aferição, da autodeclaração desse candidato, e aí, eventualmente, ele não sendo enquadrado na condição que ele declarou, a gente vai ter que fazer ali um ato seguinte, que seria a alteração dessa classificação, retirando esse candidato, pelo fato de ele não ter sido enquadrado, né? Mas as notas
que porventura foram obtidas pelos candidatos em decorrência, por exemplo, do cálculo, elas não são alteradas, elas permanecem. Tá? Então, a parte da verificação é mesmo em relação àquele candidato especificamente, que fez a autodeclaração, para saber se ele permanece ou não no certame, se ele vai ser considerado ou não enquadrado. E o que o Luiz colocou também é importante, ou seja, tendo dúvida, tem um ato que, no caso, o presidente da comissão de verificação, ele faz, que é um despacho que as escolas encaminham aqui para a gente publica e dá um prazo para que esse candidato ele apresente a documentação de identificação do seu genitor, seu pai ou a mãe, né? No caso, genitor pai e mãe, tá? Biológico. E por meio dessa documentação, sendo o pai ou a mãe considerado preto ou pardo, automaticamente o candidato ele fica na condição de enquadrado, tá? Eventualmente, surgindo dúvida, tem essa alternativa. Não tem, se a escola não enquadrar o candidato, por exemplo, já diretamente, ou seja, não teve dúvidas, pode ser que esse candidato tenha pedido de reconsideração. Esse pedido de reconsideração, ele é encaminhado para a coordenadoria responsável, a CPPNI, para que eles, né, possam ali também fazer essa verificação também, dar um respaldo para a unidade de ensino, tá? Então, ela pode ser consultada, a CPPNI, a gente indica que esteja feita em uma eventual reconsideração em virtude de uma de não enquadramento do candidato na condição declarada, para que a escola efetivamente tenha um respaldo aí no sentido da manutenção da decisão, da reforma daquela decisão que entendeu por não enquadramento. E aí nós temos a fase de recurso, né? Recurso era aplicado a qualquer etapa do processo, né? De forma geral. E o candidato tem 3 dias úteis após a publicação e execução daquela etapa para entrar com o recurso. Uma mudança também em relação ao recurso é que o candidato ele vai ter dentro do sistema lá, quando ele faz inscrição, no cantinho, ele vai ter lá como baixar o modelo de recurso também. Por quê? Porque hoje o candidato ele faz recursos de diversas formas e de formas que você não consegue às vezes entender e interpretar o que ele escreveu ali para poder entrar com aquele recurso. Então, o nosso intuito é ter um modelo para isso, para que com esse modelo, quando ele encaminhar para o seu e-mail esse recurso, você consiga identificar melhor o motivo daquele recurso e você consiga fazer uma análise com mais assertividade, né? Então, você consegue realmente verificar o que ele está pedindo, verificar se houve algum erro, e caso houve um erro, deferir o recurso e corrigir aquela etapa, ou indeferir o recurso se necessário. Lembrando que o candidato ele só pode entrar com recurso uma vez por cada fase, né? Então, automaticamente, ele não vai ter mais de um recurso. O recurso em si, ele não suspende o processo, mas nós recomendamos que quando vocês receberem um recurso, não darem andamento na próxima etapa antes de publicar realmente o defere ou indefere o recurso, para que não tenha nenhuma complicação no futuro. O tutor da unidade de ensino ele tem até 15 dias corridos para realizar esse recurso, né? E esse recurso ele pode ser prorrogado. Então, não deu tempo de realizar esse recurso em 15 dias, porque está em férias escolar, etc., sei lá, pode prorrogar por mais 15 dias ali. Então, você consegue fazer essa análise aí, tá bom? Aí vem a fase de homologação, então você já tem a classificação final, tudo bonitinho. Eu encerro um processo seletivo quando eu não tenho nenhum classificado. Então, zerei, não tenho nenhum classificado, faço o encerramento. Tenho pelo menos um classificado, faço a homologação. Ao fazer uma homologação de um processo seletivo, eu tenho pelo menos, ele é válido por um ano, prorrogável por igual período aí por mais um ano, de acordo com a solicitação do diretor. Então, quem é responsável por solicitar a prorrogação da validade é o auditor da unidade. Se ele não solicitar a prorrogação, ele não será realizada essa prorrogação aí, de forma automática, tá bom? Aí, como eu já falei para vocês, ao abrir o processo seletivo, obrigatoriamente tem a convocação. Em relação à convocação, nós temos algumas coisinhas importantes que nós temos que falar. Nós temos quatro tipos de convocações. Os dois primeiros tipos são normal, que é a primeira convocação do próprio edital, então é a convocação da disciplina do curso e período da abertura para a própria unidade, tudo bonitinho. E para o aproveitamento é onde você consegue uma unidade de ensino A,
pegar o processo seletivo da unidade B. Então, ela consegue fazer uma solicitação e fazer esse aproveitamento. Isso acontece bastante, né, em relação ao aproveitamento, e o que traz também agilidade, porque automaticamente, quando você faz um aproveitamento, significa que você não teve que fazer uma abertura, então você economizou ali mais de 30 dias em relação a essa solicitação aí, como um todo. Aí nós temos o tipo de convocação chamada convocação equivalência. Equivalência também tem. Equivalência e equivalência com aproveitamento. A regra é a mesma. O que é equivalência? Equivalência é onde são disciplinas diferentes da abertura. Então, eu abri para a disciplina A, curso A, porém eu quero fazer a convocação por equivalência para a disciplina B do curso A ou para a disciplina A do curso B. Tanto faz, não tem problema nenhum. Essa questão de equivalência era excepcional, não de via de regra, porém tem umas condições que vocês precisam cumprir. Quais condições? O tipo de disciplina precisa ser igual, então básica, profissionalizante, profissionalizante. Língua estrangeira. Então tem que ser igual, não pode ser diferente. E as áreas precisam conter dentro dos conjuntos. Como é que seria isso? Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui também tem no manual, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho aqui o edital de abertura com as áreas A, B e C. A equivalência, eu tenho áreas A, B, C e D. Eu posso fazer equivalência? Nesse caso, eu posso, por quê? Porque todas as áreas que tem na abertura possuem dentro da convocação de equivalência. Olha o exemplo de baixo. O exemplo de baixo é o quê? Eu tenho lá a área B, A, C, D e é básica. Porém, quando a convocação de equivalência que eu tenho interesse, eu vou ter a área B, F, G, H e profissionalizante. Automaticamente, eu não posso fazer a convocação por equivalência. Então, é só você fazer esse esqueminha aqui. Faz essa análise aqui, verifica se está dentro. Esse conjunto está aqui dentro? Se está, você pode fazer equivalência. Então, aqui é só você fazer aquela junção de conjuntos e verificar se isso aqui tudo tem que estar dentro da equivalência que você quer. Se tudo que você tem aqui na abertura tem na equivalência, você pode pedir equivalência. Basicamente seria isso. Então, nesse caso da equivalência, essa análise é feita porque eu preciso permitir que todos os candidatos classificados eles tenham as mesmas condições em relação à parte do aceite daquela disciplina que está sendo oferecida. A diferença ali em relação a eles fica basicamente sendo a colocação dele no certame, né? A prioridade para o candidato mais bem colocado. Entretanto, todos os candidatos eles devem possuir os requisitos que permitam a ele ser admitido naquela disciplina da equivalência, tá? Então, por isso que a gente faz dessa forma. Tá? Eu não posso, por exemplo, pular candidato da lista. Então, imagine que, no segundo exemplo, no caso em que não há, por exemplo, aderência de todas as áreas da disciplina da abertura em relação à disciplina de convocação, não pode acontecer, por exemplo, de eu convocar um candidato e a formação dele é aderente com uma determinada área da disciplina da abertura que não consta na convocação. Esse candidato ele não pode ser admitido porque a formação dele não consta em uma daquelas áreas especificamente da convocação. Eu não posso pular ele e seguir o próximo. Ele tem que ter a oportunidade, todos os candidatos eles têm que ter a oportunidade do aceite, e tendo essa oportunidade de aceitar, eles têm que ter essa parte de aderência com aquela disciplina que está sendo oferecida na convocação. É um cuidado que a gente tem que ter justamente para não surgir uma situação de pular um candidato, preterir um candidato em relação a outro, tá? Então, por conta disso que a gente tem esse cuidado aí em relação à parte de convocação por equivalência. Feito isso, então, vamos só lembrar algumas coisas importantes aí. Já estamos quase na parte reta final aí em relação ao processo seletivo. Nós já vimos todas as etapas, né? Abertura, inscrição, comissão, classificação final, aferição, alteração da classificação final, homologamos, convocamos. E aí nós temos só lembrarmos que o candidato, ao fazer a inscrição, ele literalmente ele aceitou todas as regras do edital. Então, o edital é como se fosse uma lei para o departamento e para a instituição ali. Quando você tem um edital e fez a inscrição, a gente consegue ter o respaldo de qualquer tipo de solicitação do candidato ali.
O próprio edital está previsto lá que nós estamos utilizando, né, o tratamento de dados pessoais, né? Então tem a Lei 13.709. Por quê? Porque a gente publica, né, o nome, RG, CPF do candidato, então nós temos que tentar seguir essas situações aí. E a qualquer momento, né, o candidato, ao fazer na admissão, sem não comprovar a formação e a experiência, nós temos que lembrar sempre que na admissão eu preciso validar experiência e formação. Não comprovou, ele é eliminado do processo seletivo, ele torna subsistente essa inscrição aí. E de forma geral, todas as etapas do processo seletivo elas são publicadas em Diário Oficial. Aonde mais é publicada? Também é publicada no site do portal na Análise Central de Recursos Humanos, que é o concurso.gov lá, e também no site do Paula Souza. E essa divulgação do site do Paula Souza é uma divulgação muito assertiva, porque só para vocês terem ideia, em 2024 nós tivemos 2,5 milhões de acessos, mais ou menos. Então, é um número bem grande de acessos ao sistema e à divulgação das etapas. Então, por isso que eu sempre recomendo para a unidade de ensino, de forma geral, que ao ver que o ato foi publicado, acompanhe também no nosso site, vê se está tudo certinho no nosso site, está lá as fases publicadas. Se tiver alguma coisa errada, procura o departamento para que a gente possa corrigir, porque todo mundo pode errar, né? A gente tenta não errar, logicamente, mas se houver algum erro ali específico, a gente pede para que a escola procure o departamento aí por e-mail ou pelo Teams aí, as pessoas do Teams, para que a gente consiga resolver os problemas aí. Vamos só relembrar aqui só as principais alterações que nós tivemos nesse processo aí. Então, o memorando de sessão de abertura agora ele não existe mais, né? De forma de você encaminhar para o departamento. Este memorando agora, com essa nova estação em 2025, edital de 2025, ele vai ser preenchido no sistema, ticando que você cumpriu as regras. E aí, após a conferência do departamento, você vai conseguir clicar lá e baixar esse memorando para que você assine e anexe no processo C. Então, é uma mudança bem substancial. Lembrando que existe um memorando também, que hoje vocês fazem, que é para convocação por equivalência, para a segunda convocação, para outra disciplina, etc. Este memorando para os editais de 2024 permanecem, tá bom, pessoal? Essas mudanças é para 2025. Então, para todos os editais que vai ter lá barra 2025, são essas regras. Tanto é que o sistema ele vai estar diferente para vocês. Vai aparecer lá, PSS 2025 no menu. E aí você vai clicar nesse PSS 2025 e aí você vai ter todas as fases diferentes, porque o próprio sistema ele vai estar diferente para vocês. A gente vai tentar não, já estamos conseguindo, logicamente, trazer muito mais agilidade para vocês no processo do sistema e trazendo mais transparência no sistema, trazendo os campos que você realmente precisa preencher. Não está trazendo coisas que você não vai precisar. Então vai ficar muito mais fácil para vocês aí e mais intuitivo. Por quê? Porque nós sabemos que vocês não fazem só processo seletivo, vocês fazem muito mais tarefas do que processo seletivo. Então, quanto melhor ficar o sistema, mais fácil fica para vocês darem continuidade no processo, tá bom? Outra mudança muito importante é o quê? Substituição do memorial do candidato. Então, ele tem até o último dia da inscrição, às 11h50, às 23 horas e 59 minutos daquele dia, para substituir o memorial. Não substituiu, não vai conseguir substituir depois, tá bom? No próprio edital de abertura, 2025, vocês vão conseguir ler. No edital está mostrando as regras sobre essa substituição. Então, é uma coisa que está bem explicada para ele, tá bom? Outra coisa que nós vamos ter também é o formulário do recurso, que eu falei para vocês. Esse formulário, ele vem só para tentar padronizar e ajudar a escola, porque a Siena vai ter o recurso de forma mais documentada do candidato. Então, é uma tentativa de melhorar o processo, não dificultar, tá bom? Então, vamos ver aí como que vai sair essa parte de anexo de recurso. Lembrando que o departamento, de forma geral, ele está sempre atualizando os itens, atualizando o edital, atualizando o manual. Então, sempre que vocês tiverem alguma sugestão de melhoria, encaminhe para o departamento. Por exemplo, em dezembro do ano passado, nós encaminhamos um formulário de pesquisa para vocês. Nesse formulário, nós pedimos para vocês falarem tudo o que vocês pensavam sobre o sistema do departamento. Então, automaticamente, tudo que vocês colocaram lá, nós fizemos uma pauta sobre esses itens, anotamos e nós estamos
tentando tudo que é possível nesse momento implementar no sistema 2025. Então, para o sistema 2025, vai ter muita mudança aí, muitas atualizações sistemáticas, e justamente para poder atender o que vocês solicitaram para nós em dezembro. Então, quem preencheu o formulário, a nossa pesquisa lá, com certeza vocês foram ouvidos e nós estamos trabalhando com um sistema para que esse sistema fique muito bem feito, para que vocês consigam trabalhar de forma tranquila aí. Tá bom? E aí nós vamos entrar agora no nosso último item aí em relação à nossa capacitação de hoje. É só para a gente lembrar que todo o processo seletivo nós temos sempre que ter o princípio de ética e legalidade, né? Então, o principal princípio nesse momento aqui, que eu vou falar para vocês, é qual o princípio? Princípios constitucionais, moralidade e impessoalidade. O que seria moralidade? Moralidade exige que todos os envolvidos no certame, no processo, atuem com ética, integridade e responsabilidade, garantindo que as decisões respeitem as normas e os padrões de conduta moral. Exemplo sobre isso é evitar que qualquer ato que favoreça um candidato ou prejudique o outro, mesmo que não haja uma violação direta da lei. Então, a moralidade faz com que a gente evite que esse tipo de situação aconteça. Impessoalidade. As decisões do processo seletivo como um todo devem ser tomadas com base em critérios objetivos, sem qualquer influência de interesses pessoais ou vínculos com candidatos. Então, é literalmente você ser impessoal ao fazer os atos. Qualquer ação que beneficie ou prejudique um indivíduo específico, por amizade ou parentesco, é contrária a esse princípio. Então, nós temos que tomar esse cuidado aí. Isso tudo, como um servidor público, nós temos que ter consciência, novamente, do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo. Então, nós temos que ter essa ciência para que a gente sempre faça o nosso trabalho de forma correta. Lembrando que todas as pessoas envolvidas no processo de seleção agora possuem uma declaração de inexistência de vínculos pessoais com candidatos. Então, em dezembro do ano passado, vocês receberam uma capacitação sobre procedimentos do processo da seleção pública como um todo. E lá nós apresentamos como é que funciona a parte de impessoalidade, da pessoa que participa do processo, inclusive de um volante, se tivesse que fazer alguma fase policial, etc. Então, de forma geral, as pessoas que vão participar do processo seletivo, eles sempre precisam ter uma declaração de inexistência de vínculos pessoais com os candidatos. Então, tanto a comissão quanto banca e a equipe de apoio também precisam preencher essa declaração formal. Então, vai ter essa declaração. Onde está essa declaração? Essa declaração também consta no site sobre a banca, que tem lá o manual de banca, o manual do processo como um todo ali da parte etapa por etapa, tá bom? E aí nós temos também mais um item aí, que é o quê? O compromisso com a imparcialidade e justiça. O que seria isso? Imparcialidade. Os membros das comissões e bancas devem tomar decisões baseadas exclusivamente nos critérios técnicos e objetivos definidos no edital, sem qualquer influência externa. Então, literalmente, todos os candidatos precisam ser analisados da mesma forma, sem que você considere um ou outro candidato de forma imparcial. Justiça, o que seria isso? Todos os candidatos devem ter as mesmas oportunidades e condições durante o processo seletivo, respeitando os princípios de igualdade e equidade. Aqui um exemplo é o que o Gerson comentou agora há pouco na convocação de equivalência. Quando eu vou fazer uma convocação de equivalência, ao verificar aquelas situações que eu passei para vocês de regra, eu estou literalmente fazendo essa parte de justiça, que é o quê? Dar a oportunidade de todos os candidatos participarem da mesma forma, sem que eu tenha que pular alguém ali na convocação. Então, nós temos que fazer uma participação correta de todos os candidatos. Aí nós temos o site do DGCDD sobre impedimento. Lá você vai ter várias informações sobre impedimento, o que é impedimento, o que traz. A parte de impedimento hoje, você já recebe o treinamento, né, da parte da regionalização do RH, os regionais do RH, já fazem com vocês o treinamento. Esse ano vai ter de novo treinamento com vocês. Então, qualquer dúvida em relação a isso, vocês podem procurar o departamento, vocês podem me procurar também no Teams.
estou disponível para vocês, sempre que possível, para responder qualquer dúvida de vocês aí, tá certo? Então, acredito que a gente conseguiu concluir com êxito a apresentação de hoje. Nós conseguimos trazer para vocês tudo que nós precisamos trazer. O que que era? As etapas do processo seletivo, então a gente conseguiu fazer uma reciclagem dessas etapas, conseguimos trazer também essas mudanças que vão ter no sistema, então vocês vão ter muitas surpresas aí boas no sistema, mudanças na parte de inscrição do candidato, que é uma das coisas que vocês sugeriram também dentro do processo de vocês, da pesquisa que nós fizemos. Vocês fizeram algumas sugestões em relação a essas melhorias, e com isso nós estamos fazendo e vamos fazer cada vez mais todas as propostas de vocês para que fique cada vez melhor esse sistema. Então, de forma geral, eu peço para que vocês sempre, quando vocês tiverem qualquer dúvida, procurem o departamento, tirem dúvida, mandem um e-mail, mandem sugestões. Então, nós estamos sempre trabalhando com essas melhorias dentro do sistema. Então, fiquem à vontade para sempre procurar. Se eu não estiver disponível, pode procurar o Gerson, que é o meu primeiro substituto, pode procurar o Ivan, pode mandar um e-mail para o departamento como um todo. Nós sempre estamos ali disponíveis para vocês, tá bom? Karen, da minha parte, encerramos por aqui a capacitação de hoje. Obrigado, viu? A você e sua equipe. Muito obrigada, Luiz. Parabéns aí pela atividade de hoje para você, para o Gerson e o Ivan. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e pedir para que vocês se atentem à lista de presença. Vocês devem ter recebido ela também por e-mail, tá? Então, nós enviamos para vocês a lista e, por favor, façam a avaliação do nosso encontro de hoje. É importante para que os meninos possam aprimorar para outros encontros que nós ainda vamos ter nesse ano e nos próximos. Então, a opinião de vocês para nós é bem importante. E não esqueçam novamente a lista de presença. Tenham todos aí um ótimo, né, uma ótima tarde, um ótimo dia. Muito obrigada. Tchau, tchau.